Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para nós terminarmos nossa revisão, certo? E essa aula, como vocês podem ver, ela é destinada aos alunos do sexto ano. Então hoje nós vamos trabalhar com que conteúdos ou com quais conteúdos? Numeral, pronomes e preposições. Então, primeiramente, falando sobre numeral, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que numeral, nós não vamos trabalhar apenas na matemática, mas nós também utilizamos os números em diversos aspectos do nosso cotidiano, né? Como, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com culinária, nós temos que colocar o quê? Um terço disso, meio daquilo. Então, a gente trabalha com a questão também com essa noção de número, não é? Então, os numerais, eles pertencem a uma classe gramatical, né, chamada, como vocês já sabem, numeral. Podem ser classificadas, né, ou podem ser divididas em número cardinal, número ordinal, número multiplicativo e número fracionário. Então, vocês precisam saber isso. Cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Então, aquele cardinal, né, o número cardinal, é o quê? É aquele tipo de número que a gente já vê no dia a dia. 1, 2, 3, 4. E tu vai ter aquela ideia de você contar alguma coisa. Quando você precisa contar algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, certo? Então, esses são que os números cardinais. Já os números ordinais, aquele aluno bem esperto, ele já vai conseguir captar a informação nesse caso do número ordinal. Por quê? Porque ele vai ouvir a palavra ordinal e ele já vai pensar em uma outra palavra, que é o que? Ordem, né? Então é isso mesmo. Quais são os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e aí vai sucessivamente, certo? Já os números multiplicativos, quais são? São aqueles que dão aquela ideia de que de multiplicar, né? Como por exemplo o dobro, o triplo. Então vocês podem observar que a gente pode até usar e pode ouvir, né, na fala, na escrita, esses termos dobro e triplo. Só que quando chega no 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, a gente vai utilizar o quê? 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Nós já iremos utilizar a palavra vezes para dar essa ideia de multiplicativo, certo? Mas tenha em mente que o numeral multiplicativo é aquele que dá uma ideia de quê? De algo que você vai multiplicar. Já no fracionário, vai ter que ideia de fração, não é? Um terço, um quarto, um quinto. Então, o que vocês podem observar, nós utilizamos bastante, né, no caso, os números fracionários, quando nós estamos trabalhando, como eu acabei de falar inicialmente, com culinária. Então, isso vocês precisam ter em mente, que as classificações dos numerais são quais? Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. E eu indico a vocês que vocês vejam um vídeo sobre numeral, que também foi postado no grupo da escola. Lá vai conter o que? Diversos exemplos, certo? Que também cabe a vocês buscarem, copiarem, pesquisarem, perguntarem a mim sobre o conteúdo. Isso aqui é apenas o que? Uma revisão breve sobre o conteúdo que foi comentado já nos vídeos e também em sala de aula. Ok? Agora nós iremos partir para mais uma classe gramatical, que é aquela que nós chamamos de pronome. O que são esses pronomes? Eles podem ser divididos também, certo? Como, por exemplo, os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, os pronomes de tratamento. Então, são vários os pronomes. Então, o que eu sempre peço ao aluno? Que ele não saia simplesmente decorando o pronome, mas ele tenha o quê? Essa noção de que os pronomes eles têm várias definições e também várias classificações. No caso do pronome pessoal, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, né? Os pronomes possessivos que já dão a ideia de que? De posse, né? Meu, o teu, o nosso, o seu. Então, isso é aquela ideia de posse, né? O meu carro, a minha escola, a minha sala de aula, entendeu? O meu caderno, o teu caderno, o teu guarda-chuva, a nossa paz, a nossa casa. Então, tudo isso eu utilizei o quê? Os pronomes possessivos, certo? Os pronomes demonstrativos, este caderno, aquele caderno,
essa caneta, aquela mochila, aquilo. Então, esses são o que? Os pronomes demonstrativos. Os pronomes indefinidos, como vocês já podem ver, ouvir, os pronomes definidos são aqueles que não definem, né? Como alguém, tudo, são exemplos. Eu coloquei uma tabela também, quando eu comentei no vídeo sobre pronomes. Vejam essa tabela antes de irem para a prova, certo? Está no vídeo que fala somente sobre pronomes, ok? Continuando, os pronomes de tratamento também que a gente escuta, alguns hoje em dia, principalmente o senhor, a senhora, não é? Existe também, né, o vossa senhoria, vossa majestade, vossa santidade. Então, existem também vários pronomes de tratamento. Então, temos que ter essa noção de pronomes. E eu indico de novo, vejam o vídeo antes da prova. Outra classe gramatical que nós estudamos, preposição. Então, a preposição também é mais uma classe gramatical, certo? Nós podemos ter o quê? O de, o com, o por, o para, o até, o sob, o sobre. Então, são várias também preposições que estão lá contidas no vídeo também sobre preposição, viu? Fique atento, ou atenta, certo? Então, no caso das preposições, elas vão possuir significado dentro de um contexto. Se a gente for buscar basicamente somente o significado dela isolado, nós não iremos encontrar, como por exemplo, de. De, mas o que é de? Se eu falo só assim, com, o que é esse com? Então, essa ideia da preposição, ela vai o que? Ela vai possuir um significado quando ela estiver dentro de um contexto. Eu estou junto com o meu pai. Então, o que você quis falar aí? Ó, junto com, eu estou com meu pai. Então, a ideia de quê? De companhia. Mas se eu perguntar assim para vocês, o que é o com? O aluno provavelmente não vai saber dizer o significado de com. De? Também não. Então, vocês podem observar que eles ligam também palavras, né? As preposições, elas servem para ligar essa questão dos vocábulos, das palavras em si. Ela vai fazer o quê? Toda aquela ideia da oração. Se você fala assim, casa de palha, né, que significa o que? Eu liguei a palavra casa ao palha. E isso também já deu ideia de quê? Do que essa casa ela foi construída. Ela foi construída com palha, foi construída o que? Ela é de palha. Então veja que essa preposição ela vai ter um sentido dentro de um contexto. E ela pode variar esse sentido dependendo do contexto. Então fiquem atentos também ao vídeo que eu coloquei falando sobre preposições, certo? Então nós vamos ficar por aqui. Nós falamos, né, no vídeo anterior sobre, deixa eu só dar uma olhada aqui no conteúdo, adjetivo e locução adjetiva, artigo, conjugação verbal, numeral, pronomes e, por último, a preposição. Então, pessoal, façam as atividades, pergunte-me qualquer dúvida que você tiver, certo? Principalmente em que momento? No momento do plantão, ok? Então, fiquem bem, estudem e boa prova e também até mais.